Olá, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a este canal e ao nosso programa Enfatizando a Palavra. O nosso tema deste domingo, da nossa lição da Escola Dominical, é Ruth, Deus trabalha pela família. Texto áureo: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática: Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. Queridos, eu fico muito feliz por você estar participando conosco deste estudo, que estaremos no próximo domingo falando de um tema tão lindo e importante. Vemos a mão de Deus trabalhando no meio da família. Nós não vamos nos deter muito, vamos direto para a lição, para que este vídeo não seja muito extenso, pois o nosso intuito é de poder estar trazendo novas ideias para você, professor, para você, aluno, e você, estudante da Bíblia. A introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos a história de uma mulher que enfrentou a crise da fome, do luto e da desesperança. Veremos então, na história de Ruth, uma questão que de fato mexe conosco quando lemos este livro tão lindo, que vai falar aí a lição sobre a crise na família, fome, luto e desesperança. Mas em meio a isso tudo, nós podemos ver a provisão do nosso Deus. O primeiro tópico: a crise econômica, fome na casa de pão. Belém de Judá estava enfrentando uma terrível crise econômica. A fome tomou uma proporção gigantesca, obrigando as pessoas a deixarem a região. A escassez era resultado do mau governo dos últimos juízes de Israel. Querido, por isso a Bíblia afirma: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Belém estava enfrentando esta crise porque naquela época não havia rei, mas a cidade ela era julgada por juízes, e homens que acabavam se desviando da presença de Deus deixavam então a região em má situação. E podemos ver a mão de Deus pesando sobre aquela região por conta das más atitudes tanto dos juízes quanto da própria sociedade, que muitas das vezes acabavam se distanciando de Deus. E ali veio uma grande crise econômica, obrigando muitas pessoas a deixarem a sua região, a sua casa, a cidade, e buscar refúgio e providência em outros lugares. E é o que estaremos vendo agora aqui na família de Ruth. A crise alcança uma família. Elimeleque, Noemi e seus filhos, Malom e Quilion, são atingidos pela crise. A escassez obrigou Elimeleque a deixar, juntamente com a família, a sua terra. E naquele momento de crise, eles fizeram o que parecia ser o melhor para toda a família, ou seja, seguiram para Moabe. Queridos, é normal quando uma pessoa, uma família, é atingida por uma crise, falta de emprego, seja lá o que for, ele tentar buscar solução em outro lugar, outra cidade, outra região, outro estado, ou até mesmo outro país. E é aí que o cristão deve ter uma atenção muito grande. Nós não podemos nos precipitar em tomar certas atitudes. É preciso pedir a orientação de Deus para fazermos o melhor, para que no futuro não venhamos ser prejudicados por nossas ações precipitadas, que até mesmo podem desagradar a Deus. E aqui, Elimeleque, ele fez o que parecia melhor aos seus olhos. Foi buscar refúgio, providência em outro lugar, na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. Ao chegarem a Moabe, ao invés de encontrar pão, encontraram a doença e a morte. Veja bem que quando foram para Moabe,
em busca de algo melhor. Talvez, quem sabe, Noemi não passou pela sua cabeça: poxa, agora nós vamos encontrar pão neste lugar, teremos uma vida melhor. Quando chegaram, pode ser que até festejaram: poxa, estamos numa terra agora em que nós iremos prosperar. Mas será que era a vontade de Deus? O que eles encontraram ali? Morre Elimeleque. Noemi fica viúva. É uma tragédia. Qual esposa que fica alegre quando o seu esposo vem a falecer? Para ela, a esperança havia acabado, ou uma parte dela. Mas, por outro lado, ela tinha 2 filhos, e os seus filhos casaram com moabitas, Orfa e Rute. Até então parecia que as coisas poderiam, quem sabe, tomar um rumo e ainda melhorar. Mas, porém, agora viria mais luto naquela casa. Morrem os 2 filhos de Noemi. Agora sim, um luto quase completo. Eu digo quase porque morreram os filhos. Noemi ficou viva. E também as noras. Que tristeza. Perde o esposo, agora perde os seus 2 filhos. Imaginemos, então, esta mulher desamparada. Para podermos entender melhor, o terceiro subponto vai falar sobre 3 viúvas. Essas mulheres desprotegidas sofreram enormes dificuldades para sobreviver, mas Deus não abandona seus filhos nem os desampara. O Senhor já tinha um plano de redenção e bênção preparado para Noemi e Rute. Então, veja que essas 3 mulheres, agora desamparadas por falta do marido, elas seriam presas fáceis para os aproveitadores. Porque quando uma mulher fica viúva, principalmente naquele contexto, naquele tempo, ela era presa fácil para os aproveitadores. Se sentiam desprotegidas. Mas podemos ver que Deus estava com elas. Deus iria estender a sua mão poderosa sobre aquelas vidas para trazer a providência. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus de provisão. Parece não haver saída, mas Ele está trabalhando em nosso favor. Por isso, não tenha medo. Deus não vai desamparar você. Assim como Deus cuidou no passado daqueles homens, daquelas mulheres que o serviam, Deus também está cuidando de nós, cuidando da igreja. O segundo tópico vai dizer: superando as crises. Noemi enfrenta crise. Noemi tornou-se uma mulher amarga, triste e sem esperança. Parece não existir solução para a crise que estava vivendo. As dificuldades podem embaçar a nossa visão e tirar toda a nossa expectativa. Veja que, ao perder o esposo e os filhos e ter em companhia somente as noras, a esperança de Noemi foi-se embora. Como o comentarista colocou aqui. Muitas das vezes, quando a crise vem, parece embaçar os olhos. E aí, querido, que nós precisamos orar a Deus. Não somente neste momento, mas neste momento ainda mais. Não nos esquecemos que Deus vela por nós. Uma mulher agora que se considerava uma mulher amarga, triste, coração arrasado, porque perdera o esposo e seus filhos. Será que você consegue entender a dor que essas mulheres estavam passando agora? A esperança havia ido embora, esperança de uma vida melhor, esperança de que a família fosse crescer, dar seguimento, estando todos rodeados na mesma mesa, comendo, festejando. Agora, apenas 3 viúvas.
E é aí então que Noemi toma uma decisão: o retorno para a sua terra. Noemi tomou a decisão de retornar para Belém, a sua terra natal. Porém, antes ela decidiu liberar as suas noras, Orfa e Ruth. Veja que então agora Noemi, quando toma a decisão de voltar para a sua terra, para o meio do seu povo, ela chega nas noras e diz: olha, vocês agora estão liberadas, são viúvas, podem ainda se casar, voltem para suas casas. Então ali, se despedindo, Orfa fez o que Ruth disse e voltou. Mas Ruth não. Ruth se apegou à sua sogra. Ruth não queria deixá-la, não queria largá-la. Veja que podemos ver que amor havia da nora para com a sua sogra. Vemos, irmãos, que nós como cristãos precisamos cultivar este amor em nosso coração. Esta misericórdia, este amor fraternal, este amor que vem de Deus. Ruth não quis abandonar a sogra. Talvez Noemi estivesse pensando que Deus estava castigando com todos aqueles sofrimentos. Ela não podia imaginar o plano de Deus em todas aquelas adversidades. Podemos ver que, no momento, Noemi atribui tudo aquilo a Deus. Ela chega a dizer que a mão de Deus estava pesando sobre ela, que Deus havia trazido aquele mal. Mas o que ela não sabia era que Deus estava providenciando o melhor. O melhor estava por vir. É natural, muitas vezes, o crente, quando passa por dificuldades, por tribulação, por adversidade, ele querer abandonar tudo, abandonar a Deus, abandonar a igreja, amaldiçoar a própria vida. Mas não, querido. É neste momento que precisamos sentar, meditar, falar com Deus e procurar entender os planos, os projetos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Deus não abandona ninguém. Ruth e o Deus de Israel. Ruth declarou: o teu Deus é o meu Deus. Sua sogra, embora atravessando um momento difícil, deu um excelente testemunho. Veja que mesmo com toda a dificuldade que Noemi passou, ela dava um testemunho de uma mulher crente, de uma mulher que temia Deus, que tinha o Deus. Veja que Ruth era moabita e lá tinha os deuses que eram adorados em Moabe. Mas ela fala assim: não, minha sogra, eu vou com você, porque o teu povo é o meu povo, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então o testemunho de Noemi fez com que Ruth conhecesse e reconhecesse a grandeza do Deus de Israel. É muito importante nós, como cristãos, influenciarmos as pessoas lá no mundo a viverem uma vida reta, a servirem a Deus. Nós temos este dever de influenciá-las. Como? Através do nosso bom testemunho, de nossa vida e também da pregação da palavra de Deus. Terceiro e último tópico: fé e trabalho. Noemi e Ruth chegam à terra do pão. A chegada de duas mulheres viúvas à cidade deve ter chamado a atenção das pessoas, especialmente daquelas que haviam conhecido Noemi antes de sua partida. Noemi agora se encontrava com a alma amargurada. Então você vai perceber que chegam duas mulheres viúvas de volta a Belém. Aqueles que conheciam Noemi, com certeza, talvez pudessem ficar um pouco espantados. Mas esta é Noemi, mas tão diferente da mulher que saiu daqui há muitos anos. Cadê aquele sorriso? Onde está aquela alegria? Aquilo parece que havia ficado em Moabe. Noemi, ela volta agora diferente, semblante triste, amargo.
e, contudo, viúva e sem os 2 filhos. Amado, por isso nós precisamos tomar muito cuidado quando resolvemos tomar certas atitudes. Mas ainda que venham as crises, sejam elas quais forem, não perca a esperança. Deus, Ele sempre tem para nós um escape, sempre tem a solução. Muitas das vezes, o trabalhar de Deus não é como nós esperamos ou queremos. Não, o trabalhar de Deus é segundo a sua própria vontade, pois Ele é Deus, Ele é soberano e sabe o que é melhor. Ruth ajuda Noemi. Elas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, ou seja, quando a colheita estava começando. Se em Moabe a situação era precária, agora em Belém havia esperança, pois havia trabalho na colheita da cevada. Podemos ver aí que Ruth então se dispõe a ir trabalhar, a ajudar a sogra para que elas pudessem se manter, se alimentar. Vemos então este amor por sua sogra, por sua parenta. Vemos ali aquele vigor que Ruth tinha de poder tentar ter uma vida melhor agora na terra do pão. Se lá em Moabe a situação não estava boa para elas, agora em Belém a situação podia melhorar, porque elas chegaram no tempo da colheita. Meu amigo, estamos vivendo este momento, este tempo de colheita. É tempo de sair. É tempo de colhermos as almas para o Senhor. É tempo de sairmos porque os campos estão brancos. E ali pregar a palavra e trazer as almas para o reino de Deus. Ruth trabalha apanhando espigas. Vemos que Ruth agora vai fazer aquilo que é descrito no livro da lei. O Senhor havia dado uma ordem para os judeus que, na colheita, quando caíssem as espigas, eles não deveriam pegar, mas deixar para os mais pobres. E vemos que Ruth, ela vai então trabalhar, e ela foi abençoada por Deus. Eles foram tão abençoados que Deus os levou a trabalhar lá no campo de Boaz, que era um parente de Noemi. E ali, Boaz, ele foi benevolente com aquelas mulheres, e principalmente com Ruth. Inclusive, com o passar do tempo, ele pôde se casar com ela. Queridos, podemos ver aqui, neste texto, neste estudo, a benevolência e a mão de Deus sobre os seus servos. Nosso país vive um momento de crise econômica e a falta de emprego é uma realidade que tem atingido milhões de pessoas. Onde nós passamos, por onde andamos, vemos as pessoas reclamando de falta de emprego, falta de moradia, porque o país passa por dificuldades, por uma crise econômica muito grande. Mas não se desespere. Faça a sua parte. Continue estudando, continue trabalhando na obra de Deus, porque o Senhor é quem cuida de nós. Assim como Ele trouxe providência para Ruth, para Noemi e sua casa, também Deus vai trazer para as nossas casas. Para concluirmos, Ruth teve algumas perdas em sua vida. Perdeu o sogro, o cunhado e o marido. Além dessas perdas, teve que cuidar de uma sogra triste e desamparada. Mas o Deus da provisão não desamparou Ruth e nem Noemi. Temos um Deus que nos ajuda e abençoa-nos com o trabalho e sua provisão. Confie em Deus. Guarde esta palavra. Deus é o nosso provedor. No momento mais difícil da sua vida, saiba que Deus está com você. Ele nunca nos desampara. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, um bom estudo. Peço que você se inscreva neste canal, nos ajude, pois estamos estudando, nos preparando para cada dia podermos trazer novas ideias e uma aula
ainda melhor. Assim, eu deixo os meus agradecimentos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.